Muito bem, o ministro Luiz Fux pediu para ser trocado de turma. Pediu para sair da primeira turma, tá cansado de ter que ficar ali perto de Xandão, de Flávio Dino, de toda aquela galera que fica lá atacando ele, falando mal dele, e ele quer ir para a segunda turma, que é uma segunda turma que hoje está mais tranquila para ele, né? Tem dois ministros lá mais bolsonaristas, tem o André Mendonça, tem o Nunes Marques, né? Então, com o Fux lá, ele vai ter mais tranquilidade para expor as suas ideias e não ser tão atacado, né? Então, o Fux está querendo trocar. Pediu para sair da primeira turma para ir para a segunda. Ainda precisa da aprovação do Fachin, que é o presidente do STF, né? Ele precisa aprovar, precisa liberar. Mas se isso acontecer, isso pode gerar um problema para a esquerda, né? Que é exatamente o que está sendo falado aqui na coluna do Igor Gadelha, de que a ida do Fux para a segunda turma pode criar um bunker bolsonarista do STF, né? E essa galera fica morrendo de medo. Nossa, um bunker bolsonarista. A direita vai se consolidar dentro do STF, né? Então, vamos falar sobre isso aqui porque tá muito interessante esse negócio, tá? Então, o Igor Gadelha aqui na coluna dele vai dizer o seguinte: se autorizada pelo presidente do STF, Edson Fachin, a migração do ministro Luiz Fux da primeira para a segunda turma pode criar uma espécie de bunker bolsonarista no tribunal. Fux pediu para mudar de turma após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, que integrava a segunda turma ao lado do Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. Tá? Claro que a coisa não vai ficar muito mais fácil ali para o Fux, né? Até porque ele vai ter que lidar com o Gilmar Mendes, né? Diretamente. Lembrando que na semana passada aí, eles tiveram um quebra-pau feio ali nos bastidores do STF. Se eu não me engano, acho que até gravei um vídeo falando a respeito disso, que os dois quebraram o pau feio lá. E agora vai ter que conviver com o Gilmar Mendes. Mas numa posição muito diferente, né? Agora ele vai estar numa posição de força, ele vai ter outros dois aliados ali na turma, se ele for para lá, e é bem provável que a maioria dos temas sensíveis aqui acabem tendo um ganho de 3-2 aqui para o lado da direita, né? Se realmente o Fux votar alinhado com o Nunes Marques e o André Mendonça, isso vai enfraquecer bastante aqui a posição do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, principalmente nos processos relacionados à Lava Jato, né, que estão aqui na segunda turma e hoje Gilmar Mendes e Dias Toffoli aí estão facilitando bastante a vida aí de uma galera que foi condenada, né? Então agora os ventos podem mudar, pelo menos nesse sentido. Claro que tem o efeito colateral também de que você perde um contraponto na primeira turma, né? Porque antes você tinha lá 4 votos ali da primeira turma totalmente, né, anti-Bolsonaro, anti-direita, e você tinha o Luiz Fux ali sendo esse contraponto. Inclusive até na votação de ontem lá do núcleo da desinformação, Fux mais uma vez foi a voz divergente, a voz dissonante ali dentro daquele mar de gente querendo condenar todo mundo, né? Então agora isso vai se perder, até porque provavelmente quem deve ir para a primeira turma é o Bessias. Bessias sendo aprovado aí pelo Senado, deve entrar para o STF e deve ser colocado na primeira turma no lugar do Fux, né? E aí é bem provável que a primeira turma vai virar um antro lulista lá 5-0 em tudo quanto é votação ali que for pró-esquerda e contra a direita, né? Mas, enfim, né? São os ônus e os bônus dessas mudanças. Nunes Marques e Mendonça foram indicados ao Supremo por Jair Bolsonaro. Com Fux cada vez mais alinhado a posições bolsonaristas, a ida dele para a segunda turma daria força a esse grupo. Nesse Senado, o colegiado passaria a ter uma tendência mais favorável à direita nos julgamentos. Ao contrário da composição atual, que é totalmente esquerdista, né? Tanto a primeira turma quanto a segunda turma ali, a maioria é pró-Lula, é pró-esquerda, né? Então eles estão morrendo de medo exatamente disso. Opa, agora a gente corre o risco de ter uma das turmas do STF aqui mais pró-direita, mais pró-Bolsonaro, que é o medo, né? O pavor que toda essa galera tem. Então, por esse lado, eu vejo como bem positivo. Podem ser que tenha algumas ações, algumas coisas ali que a gente consiga ter um contraponto melhor, aí, um equilíbrio maior, que as coisas tendam mais à direita, se realmente o Fux conseguir para a segunda turma. Lembrando que atualmente Fux integra a primeira turma do Supremo ao lado dos ministros Xandão, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que preside o STF, aliás, o STF não, né? Preside a primeira turma atualmente, né? Quem preside o STF é o Fachin. A saída de Fux, por outro lado,
pode levar a primeira turma a não ter nenhum ministro simpático ao bolsonarismo. Isso porque a vaga dele no colegiado será destinada ao indicado do Lula, que provavelmente é o Bessias, né? A menos que tenha alguma reviravolta aí, deve acabar sendo o Bessias mesmo, tá? Mas aí essa é a matéria, tá? Então assim, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como eu disse, tá? O lado bom do Fux sair da primeira para a segunda turma é que ele vai estar numa turma ali mais alinhada a ele. Ele não vai ser o estranho no ninho que nem ele é hoje, né? Hoje é todo mundo ali pró-esquerda, todo mundo fazendo aqueles julgamentos, né? Com aquelas teses esdrúxulas, e só o Fux ali mostrando que é o único adulto na mesa, né? Que é o único conhecedor do direito que vota de uma forma técnica e que não vota de acordo com o estômago ou com a ideologia, né? Então, nesse sentido, é bom para o Fux, né? Porque ele vai sair daquele ambiente tóxico e vai para um ambiente mais alinhado e um ambiente onde o voto dele tem mais poder ali de mudar as coisas junto com os outros votos ali do Nunes Marques e do Mendonça. Porém, tem esse lado ruim, que aí você realmente torna a primeira turma um puxadinho completo da esquerda lá, porque aí você vai ter 5 ministros sempre votando coisas pró-esquerda e contra a direita. Então, qualquer coisa que caia na primeira turma lá, que seja favorável ou para condenar a direita, com certeza os ministros lá vão dar um jeito ali de condenar ali o que tiver condenado à direita e também de bloquear talvez apoios ou coisas positivas que possam vir para a direita, com a primeira turma 100% ali pró-esquerda, né? Então esses são os ônus e os bônus do negócio. Mas eu diria que num primeiro momento tem mais bônus do que ônus, né? Porque hoje, de fato, o Fux lá, por mais que tenha um voto discordante, mas ele não consegue mudar nada, né? Só o voto dele não resolve nada e na maioria das vezes ali ele acaba sendo voto vencido. Agora, na segunda turma, formando uma maioria nessa segunda turma, pelo menos as coisas que forem votadas para essa turma, com certeza tem muito mais chance de serem aprovadas, de ter decisões ali positivas e de talvez gerar algumas transformações aí em alguns cenários. Então, nesse caso, eu vejo como muito mais positivo do que negativa a ida do Fux ali para a segunda turma. Fora que também vai fazer bem para a saúde mental dele, né? Você ter que ficar ali diariamente convivendo com um monte de pessoas ali que são contra você, são tóxicas a você, cara, isso daqui é a pior coisa que existe, tá? Eu já trabalhei numa empresa onde tinha esse cenário, onde tipo tinha eu e mais 2 pessoas ali que a gente tinha uma visão das coisas e tinha um grupão gigantesco que tinha uma visão completamente diferente. E isso daí acabou gerando embates muito pesados, ficava um ambiente tóxico, a galera se juntava, isolava a gente, ficava fazendo piadinhas. Então, eu imagino o que o Fux está vivendo hoje na primeira turma, porque eu já vivenciei algo semelhante e eu sei que realmente, cara, é tóxico, é tóxico. Então, tem nem vontade de trabalhar, aquilo te desanima. Então, vai fazer muito bem pro Fux ir para a segunda turma. Eu apoio, vá com Deus, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz lá, né? Claro que ainda depende do Fachin, né, aprovar, mas acredito que não tenha nenhum impeditivo para que isso aconteça, né? O Fux é o ministro mais velho, tem uma vaga livre na segunda turma e de acordo com o regimento da STF, se o ministro mais velho quiser trocar de turma, tendo vaga livre, ele pode trocar. Então, a princípio, né, só menos que o Fachin queira dar um golpe aqui, né? Menos que ele queira dar uma canetada, mas tirando isso, o certo, né, o normal é que o Fux acabe tendo o pedido aceito, vá para a segunda turma e aí as coisas possam realmente começar a ter uma mudança no STF. Pelo menos as votações de segunda turma com certeza vão ter um viés muito mais diferente com essa mudança. Mas me diga aqui nos comentários, qual é a sua opinião? O que você acha? Você acha que realmente a ida do Fux para a segunda turma vai ser uma coisa boa? Ou vai ser uma coisa negativa? Vai ser ruim tirar ele da primeira turma? Ou você acha que vai ser indiferente, não vai mudar nada, não vai gerar grandes mudanças, essa mudança aí de turma? Diz aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor os prós e os contras da ida do Fux da primeira para a segunda turma do STF, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor o que vem acontecendo aí nos bastidores do STF. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.